Olá a todos e a todas, uma satisfação poder falar um pouquinho sobre a Agenda 2030 para vocês. O que é a Agenda 2030? O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? A Agenda 2030 ela está pautada, acho que é importante, a gente nunca lembra de falar isso quando a gente fala em ODS, ela está pautada em 5 P's, né? Então, P de pessoas, então olhando para o indivíduo, olhando para a sociedade em geral também. E as pessoas, elas precisam de prosperidade, e agora que quando eu falo em prosperidade, eu falo em melhorar as condições de vida das pessoas, eu não estou falando em crescimento econômico, né? Muitas vezes a gente confunde prosperidade com crescimento, né? Disso a gente está falando. A gente está falando de prosperidade. Então, primeiro P, pessoas, segundo P, prosperidade, ou seja, como que as pessoas podem prosperar. E claro, para isso a gente precisa de um planeta saudável, né? Então o outro P, o terceiro P de planeta. O outro P então é paz. A gente precisa de um ambiente de paz para que as pessoas consigam de fato prosperar, consigam manter o planeta no estado que ele deve ficar. E para que a gente consiga de fato fazer tudo isso, precisamos então de parcerias. Então esse é o quinto P da agenda, tá? Então a gente precisa de parceria de todos os setores da sociedade. Quando eu falo em setores, não estou falando em setores econômicos, estou falando em setores da sociedade. Primeiro, segundo, terceiro setores. Ou seja, setor público, empresas e também a sociedade civil. Então, essa é a Agenda 2030. Esses são os 5 P's nos quais ela está ancorada, e para isso então a gente traz um pragmatismo muito grande para a agenda, que é estabelecer indicadores e metas para 2030. Essa é outra coisa importante da gente saber. Muitas vezes a gente escuta, fala, olha, mas tem muitos objetivos, muitas metas, etc, etc, né? Mas na verdade, e acham que acaba sendo uma burocracia muito grande, na verdade a agenda ela é bastante pragmática, né? Porque imagina, a gente está falando aqui de uma agenda voltada não só para países, mas também para países e para todos os setores da sociedade, como eu bem falei, e ela traz ali metas a serem seguidas, né? Então, a gente tem ali as 169 metas, no caso do Brasil, no processo de nacionalização, ficaram 175 metas, e ali a gente trata de todos os temas possíveis, né? Então, desde acidente, morte por acidente automobilístico, a PIB, a questão de água e saneamento, educação, igualdade de gênero, tá tudo ali na agenda, né? Por quê? Porque o lema da agenda é não deixar ninguém para trás. Para não deixar ninguém para trás, a gente tem que olhar todos os pontos ali que são importantes na vida das pessoas, e a gente tem que olhar também, claro, todos os países, né? Então, é claro, comparativamente, no Brasil, por exemplo, existem muito mais pessoas sendo deixadas para trás do que nos países nórdicos, né? Mas mesmo lá, muita gente está sendo deixada para trás, né? Enquanto a gente não conseguir que todas as pessoas sejam efetivamente incluídas em todos os aspectos da vida, a gente não pode descansar, né? Então isso que é muito importante. Outra coisa que eu diria que é muito importante da agenda, além disso tudo que eu já comentei, é o caráter de integração dos ODS, né? Então os ODS eles são integrados, interligados, indivisíveis. A gente vê sempre aquelas 17 caixinhas. Mais importante do que isso é a gente pensar nos ODS como uma rede neural. Por quê? Porque quando a gente atua em ODS, tem reflexo nos outros. Vou citar um exemplo aqui bastante importante. A gente chama nas Nações Unidas de aceleradores da agenda. Um acelerador da agenda no Brasil certamente é, por exemplo, água e saneamento. A gente sabe que água e saneamento está
intimamente ligado a, por exemplo, obviamente, saúde pública, e por isso a gente tem consequência em mortalidade infantil, e todos esses são ODSs, tá? A gente tem também a questão de absenteísmo e trabalho e também ausência nas escolas, ou seja, vejam vocês que a falta de saneamento, que é ali ODS 6, ele na verdade impacta vários aspectos da vida das pessoas e também do meio ambiente, né? Que a gente sabe que a falta de saneamento é muito prejudicial para o meio ambiente também. Então a gente tem que sempre lembrar da interligação da agenda, tá? E uma coisa que eu diria aqui, acho que esse é um resumo muito rápido da agenda. Uma outra coisa que eu diria é que para que a gente não deixe ninguém para trás, como eu comentei, todo mundo tem que trabalhar. Então a gente tem que entender o que o governo está fazendo, né, e seja ele municipal, estadual, federal, todos os níveis, o que os governos então estão fazendo para avançar na agenda. A gente tem que cobrar também das empresas, dos empresários, dos líderes empresariais, né? Tem que também apoiar as ONGs que estão por aí e, sobretudo, pensar em qual é o nosso papel na agenda, como que a gente pode fazer para ajudar a chegar no atingimento da Agenda 2030, tá bom? Muito obrigado, grande abraço.